Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 1 do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, faremos a distinção entre lógica matemática, o conceito de lógica na filosofia e o conceito de lógica de programação. A lógica matemática trata da correção do pensamento, ou seja, da correção do raciocínio. Então, ela investiga se um raciocínio é correto ou não, se a gente pode afirmar que um determinado raciocínio ele é correto ou não. Então, o estudo da lógica matemática é o estudo dos métodos e princípios para distinguir o raciocínio correto do raciocínio incorreto. Então, para a lógica matemática, a questão central é se a conclusão a que nós chegamos, se ela deriva das premissas usadas ou pressupostas. Então, a questão central é saber se a conclusão a que nós chegamos, ela pode ser derivada das premissas que nós assumimos como verdadeiras. Por exemplo, se nós assumimos como premissa que todos os homens são mortais, essa é a nossa premissa 1, e que Sócrates é um homem, então essa é a nossa premissa 2, então nós estamos assumindo como verdade que todos os homens são mortais, nossa premissa 1. E que Sócrates é um homem, nossa premissa 2. Então, nós podemos concluir que Sócrates é mortal. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então podemos concluir corretamente que Sócrates é mortal. Então, essa conclusão de que Sócrates é mortal deriva corretamente das premissas que nós assumimos como verdadeiras. Então, esse é o interesse da lógica matemática, é provar que as conclusões que nós chegamos, elas derivam corretamente das premissas pressupostas. Já a lógica na filosofia, ela tem por objetivo estudar por que nós pensamos de um determinado jeito e não de outro. Então, na filosofia, a lógica representa a arte de pensar, raciocinar corretamente. Então, como eu raciocino corretamente? Como eu deveria pensar? Como é a maneira correta de pensar e por que eu penso de uma forma e não de outra? Então, a lógica na filosofia tem esse interesse. Na filosofia, ficaram muito conhecidas as falácias da lógica argumentativa. Então, tem esse livro aí do Steve Allen, que eu recomendo fortemente, um excelente livro, onde ele discute essas falácias da lógica argumentativa. A filosofia de Aristóteles abordou o que ele chamava de falácia formal, que também ficou conhecida como sofisma. Ou seja, o que é um sofisma ou uma falácia formal? É um raciocínio errado que tenta passar como verdadeiro, em geral com o intuito de enganar as pessoas. Então, as falácias formais ou sofismas de Aristóteles são raciocínios incorretos utilizados com o intuito, com o objetivo de enganar as pessoas. Vamos discutir algumas dessas falácias. Primeiro, a falácia do espantalho. Nessa falácia, você desvirtua um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. Por exemplo, depois de Filipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde e educação, Jader responde dizendo estar surpreso que Filipe odeie tanto o Brasil a ponto de querer deixar o nosso país completamente indefeso, sem verba militar. Então, essa é a falácia do espantalho, ou seja, o Filipe, ele apenas disse que o governo deveria investir mais em saúde e educação. Ele não falou nada com relação às verbas militares. Mas o Jader planta um espantalho, dizendo que ele estaria afirmando que não se deveria destinar verbas para a área militar, o que é
enganoso, o que é uma inverdade. Outro exemplo. Depois de Felipe dizer que o aborto é um problema de saúde pública, Jader respondeu, dizendo estar surpreso que Felipe defenda a morte de criancinhas. Então, novamente, aparece aqui a falácia do espantalho. O que o Felipe disse é que o aborto é um problema de saúde pública. Provavelmente, o Felipe está pensando que, diariamente, muitas mulheres procuram o aborto, sendo ele legal ou não, e que essas mulheres procuram clínicas clandestinas e que muitas vezes não só o bebê ele é morto, mas a mãe também é morta. E que a mãe passa também pelo processo de aborto, ela tem uma série de problemas psicológicos, depois uma série de problemas de saúde. Então, o que ele está dizendo é que o aborto é um problema de saúde pública. Mas Felipe, para contra-argumentar e atacar Jader, diz que Felipe está defendendo a morte de criancinhas. Então, essa é uma falácia extremamente usada atualmente. Se você gostou, nesse link aqui, papodehomem.com.br, falácias lógicas, tem vários exemplos de diversas falácias. Recomendo ler o artigo que está nesse link. A segunda falácia é a causa falsa. Nessa falácia, você supôs que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é causa da outra. Então, vamos dar um exemplo. Apontando para um gráfico metido à besta, Rogério mostra como as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos. Então, o gráfico mostra que as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que o número de piratas tem caído ao longo dos últimos séculos. Sendo assim, obviamente, ele conclui que os piratas é que ajudavam a resfriar as águas e que o aquecimento global é uma grande farsa, é uma grande mentira. Ora, cuidado, a relação percebida entre as coisas ela é verdadeira, mas a conclusão não. Então, as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, isso é verdade. O número de piratas tem caído ao longo dos últimos séculos, isso também é verdade. Agora, a conclusão de que são os piratas que ajudavam a resfriar as águas é mentirosa. É uma falácia construída para desqualificar o aquecimento global, ou seja, para dizer que o aquecimento global é uma farsa. Terceiro tipo de falácia é o apelo à emoção. Nessa falácia, você tenta manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento que seja verdadeiro ou válido ou convincente. Por exemplo, nessa frase, sei que vocês, patriotas, não aguentam mais ver os ricos e poderosos se banqueteando com o dinheiro público, enquanto nós aqui passamos necessidade. Por isso, peço seu voto para poder mudar isso daí, tá ok? Ora, o candidato está argumentando que, por causa da injustiça social que existe, que é um fato, o povo deveria votar nele. Ele deveria ser eleito. Ora, mas a existência da injustiça social não é um argumento válido para se votar no candidato. O candidato ele deveria estar aqui dizendo por que as pessoas deveriam votar nele, quais seriam o seu plano de governo, o que é que ele vai fazer, quais são suas ideias, dar motivos reais de por que as pessoas deveriam votar nele. Mas o que é que ele faz? Ele apela à emoção, fala de um problema real, que é a injustiça social, fala dos ricos e poderosos para apelar à emoção e assim jogar uma conclusão que não deriva desse fato, que é por conta disso as pessoas deveriam votar nele. A quarta falácia é a falácia ad hominem. Nessa falácia, você ataca o caráter ou os traços pessoais do seu oponente em vez de refutar o argumento dele. Vamos dar um exemplo. Diante da pandemia de Covid-19, Lula, de forma eloquente, diz que primeiro salvamos o povo, depois a economia. Mas Maria Cloroquina, querendo refutar o argumento do Lula, ela diz o seguinte, ela pergunta aos presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por um homem que já foi preso, condenado e que, para ser sincero, tem uma barba meio estranha. Ou seja, em vez de ela rebater o argumento de que primeiro salvamos o povo e depois salvamos a economia,
ela ataca a pessoa que falou. Ela ataca o seu oponente. Em vez de atacar o argumento, ela ataca a pessoa. Mais um exemplo de uma falácia. A falácia você também. Nessa falácia, você evita ter que responder críticas, voltando às mesmas críticas contra o acusador. Então você responde crítica com crítica. Por exemplo, para o Ministério Público, rachadinha bancou imóveis e loja de doces para Flávio Bolsonaro. Isso é uma notícia de jornal. Jair não responde à acusação diretamente e devolve insinuando: você já viu o MP do Rio investigar qualquer pessoa, qualquer corrupção, qualquer agente público do Estado? Vocês já perguntaram para o governador Witzel por que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Então, nesse diálogo, em vez de Jair responder à acusação, ele devolve uma outra acusação. Então, ele responde uma acusação com outra acusação. Ele responde uma crítica com outra crítica. Isso é muito comum. Quando você pergunta, cadê o Queiroz? A pessoa responde, e o PT? E o Lula? Quando você pergunta, quem mandou matar Marielle? A pessoa responde, o PT quebrou o país. Então, essa é a falácia você também. Bom, uma vez que a gente já viu o que é a lógica matemática, ou seja, qual a definição de lógica matemática, qual o conceito de lógica para Aristóteles na filosofia, agora a gente pode definir o conceito de lógica de programação. Quando a gente fala de lógica de programação, eu não estou falando nem da lógica matemática e nem da lógica na área da filosofia. Lógica de programação é a técnica de escrever programas de forma correta. Então, é a técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir um determinado objetivo, ou seja, solucionar um problema. Essas sequências lógicas de comandos ou de tarefas a gente chama de algoritmo. Então, essas sequências lógicas, elas são codificadas, elas são traduzidas para uma linguagem de computador, para uma linguagem de programação, como C, por exemplo. Quem faz isso é o programador. Uma vez que eu fiz essa tradução do meu algoritmo, que é a minha solução lógica, a minha sequência de passos lógicos para resolver um problema, uma vez que o programador fez essa tradução desse algoritmo para uma linguagem de programação, ele agora pode produzir um programa, pode produzir um software. E no dia a dia existe lógica? Sem o estudo da lógica, você não faz nada no dia a dia, você não consegue nem ler um jornal. Por exemplo, existe lógica no dia a dia? Claro, nossa vida está cercada de situações onde a lógica ela aparece. Por exemplo, a gaveta está fechada e o meu CD está na gaveta. Logicamente, para pegar o CD, eu preciso abrir a gaveta. E na computação, a lógica ela permeia toda a ciência da computação. O exemplo mais básico disso é: se x é maior do que y e z é menor do que y, então eu posso concluir que x é o maior valor dos três. Esse tipo de conclusão lógica é típico da ciência da computação. Beleza, se você gostou da aula de hoje, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, marque os amigos da turma, deixe a sua dúvida nos comentários, deixe a sua sugestão nos comentários e até a próxima aula.